Tá no Wi-Fi? Tá ao vivo. Deu, Maria? Ai, desculpa, desliguei. Aqui tá. Tá. Aqui também tá. Então tá ao vivo. Show. Estão ao vivo. Ao vivo é a coisa. Você pode fazer. Eu acho que não. Tá, tu vai entrar no Instagram, né? Eu vou. E eu vou ficar no Face. Eu vou ter que botar volume baixinho. Não, aqui no Instagram já tem 5, 6 pessoas. No Face tem 10. Ó, 12. 12? Aham. Ah, show. Ali tem. O pessoal tá entrando, tá entrando. Sejam bem-vindos. Meu celular tá atrasado, amiga. A Clara não, tô no Wi-Fi. Vamos usar o Wi-Fi do pai. Ó. Galera, tá? Faltam 2 minutinhos para nós iniciarmos. Dá tempo de chamar mais alguém. Pessoal, vamos chegando. Convida lá, posta no seu status. O pessoal que está começando a nossa live, lembra lá as mães, os pais que você conhece, para participarem aqui com a gente. Vai ser um tempo bem especial, com toda certeza. Quinze pessoas no Face. Tem 9 no Insta. Mais um minutinho. Gente. Vamos na contagem regressiva para iniciar. Mais um minutinho. Oi para todo mundo que está chegando aí no Instagram. Oi para todo mundo que está chegando pelo Facebook. Que bom já ter vocês aqui com a gente. Vamos dar mais uns minutinhos aí para que você possa lembrar o pessoal lá que está começando a nossa live. Chama todo mundo. Tem que ir um pouquinho mais pra cá, porque você tá meio fora da Pois é. Tá estranho pra mim, né? Ai, vai se posicionar melhor. Vai demorar um pouquinho pra atualizar a imagem. Acho que sim. Pra mim aqui pelo menos. Vai ficar um pouquinho melhor. Não, Então, vamos lá. dá pra ser um pouquinho mais até. Tá? Cumprimentando. Um pouquinho mais pra cá. Tá bom? Então tá. Boa noite, pessoal. É um prazer nós estarmos aqui reunidos na nossa live Pais e Filhos nessa quarentena. Um tema tão especial, um tema tão desafiador. Eu acho que essa é a palavra, né?
e a gente quer contribuir um pouquinho aqui nesse dia para que a gente possa trocar algumas ideias como pais, quem sabe avós, que a gente possa ter aqui assistindo a live junto com a gente, tios, tias, né? Irmãos mais velhos, todos aqueles que estão tendo contato aí com as crianças dentro das suas casas nesses dias de quarentena. Então, boa noite, né, para todos. É um prazer, né, nós estarmos juntos. Quero desde já agradecer, porque só o fato de vocês estarem, né, nos acompanhando e compartilhando conosco nesse dia já demonstra, né, o quanto nós queremos que as nossas crianças saiam desse processo de quarentena mais saudáveis, mais felizes, com o vínculo familiar mais fortalecido, porque nós podemos usar isso ao nosso favor, né, e aproximar os nossos filhos de nós, né? Então essa a nossa proposta de hoje é trazer um esclarecimento sobre os comportamentos das crianças. De repente você pai, você mãe, você avó, enfim, a pessoa que tem o contato com uma criança direto nesses dias, tem notado muitas diferenças de comportamento, muitas diferenças no sono, no apetite, e tem estranhado tudo isso. E às vezes a gente não se dá conta que isso faz parte, né, do momento que nós estamos vivendo. Nós adultos temos mais facilidade de dominar as nossas emoções, de controlar os nossos sentimentos, e para nós parece que não reflete tanto essa quarentena. E os nossos filhos, as crianças e até mesmo os adolescentes, que além da fase da transformação hormonal, né? Então são tantas mudanças em um curto espaço de tempo. E se é difícil para nós, porque como nós conversávamos, né, nem os nossos avós viveram algo parecido com o que nós estamos vivendo. Para alguém chegar e dizer para nós, calma, faz assim, faz assado que vai dar certo. Não, nós estamos vivendo uma experiência única que ninguém sabe como lidar, quando que vai terminar e o que fazer. E nós, como adultos, a gente já tem uma dificuldade de assimilar informações, né? Então ali a gente percebe que logo no início de tudo isso, as pessoas estavam muito apavoradas, muito desesperadas por conta das informações que ia recebendo e informações de diversos lugares, informações, às vezes as fake news iam chegando, né? E todo aquele pessimismo, e nós como adultos já tivemos dificuldade de absorver tudo isso e de reagir a tudo isso, que temos acesso às informações. E aí a gente fica perguntando, né, e as crianças? E muitos nós apavoramos eles, que exatamente, eles estão vendo o comportamento, muitas vezes, o comportamento assustado, o comportamento apreensivo, o comportamento de isolamento dentro, né, das suas casas, suas famílias, as notícias na televisão que só falam de morte, de morte, de morte, não podem ter contato com os avós, não podem isso, não podem aquilo, mas eles não têm a maturidade de assimilar todas essas notícias. Muitas vezes não se foi sentado para explicar para as crianças o que está acontecendo. Simplesmente as rotinas mudaram, simplesmente você não vai mais à escola, você não pode mais sair, né? E agora tem a questão ainda do uso da máscara, né? Então a gente tem que cuidar essa questão, principalmente para a gente não traumatizar as crianças, né? No sentido de é obrigado, você vai apanhar se você não fizer, tem que ficar. Às vezes aquela questão do álcool gel, né? Tu já lavou as mãos, não lavou as mãos, tu já passou álcool gel, não passou álcool gel. Então assim, às vezes as crianças não estão conseguindo assimilar toda essa mudança na rotina. Se pra gente já é difícil, imagina pra eles, né? Que não tem muitas vezes a explicação na linguagem deles, de uma forma que eles possam entender. Eles vão pescando as notícias nas entrelinhas e nos comportamentos dos pais. Exatamente. Nós não somos, né, especialistas e não é nem a nossa área de formação,
né, a parte da pedagogia ou da psicologia. Hoje eu estou conselheira tutelar, então eu tenho um pouquinho de conhecimento, né, do que acontece. Normalmente os casos que chegam casos ruins, né? Então a gente tem que dar um encaminhamento para que eles se tornem casos, né, diferentes, tenham um destino, né, diferente do que chega para nós. Mas nós temos visto, e não é por causa do conselho, enfim, e foi um dos motivos que nos incentivou a fazer essa live, né? Primeiro porque somos mães. Exatamente. Mães de crianças que explodem em bênção, né? Então, assim, começa aí. Nós somos mães. E como mães, ninguém nos dá um manual de instrução como que nós temos que lidar com os nossos filhos. O meu filho é de uma forma, os 2 filhos da pastora Andresa são a água e o vinho. Exatamente. Né? Pra Mari é mais fácil explicar. Pro Lipe já é um pouco mais, né, tem que ser uma forma mais lúdica, né, mais brincando pra contar. O Caleb é muito assustado, então eu tenho que cuidar pra não traumatizar ele, porque ele já tá no ponto que a gente chega pra dar beijo e ele diz assim, ó, tu tomou banho? Porque se tu não tomou banho, tu não pode me beijar, mãe. Então, assim, nós estamos aqui pra compartilhar e nós queremos pedir a sua ajuda, né? Para que você coloque aí nos comentários, a gente vai estar acompanhando aqui as perguntas que vocês têm. Pode ser que a gente não saiba, mas eu até conversei com uma das minhas colegas lá, inclusive ela está nos assistindo, a Sônia, que é conselheira, e além de tudo a Sônia é assistente social por formação. Ai, que lindo. E ela trabalha também há muitos anos nessa parte de vínculo familiar, trabalhava, né, antes num outro órgão da prefeitura, de fortalecimento de vínculos. E se vocês considerarem, né, acharem que a nossa live é importante, a gente pode fazer um outro momento trazendo ela. E também, se vocês tiverem perguntas que nós não saibamos responder, a gente tem também a pastora Anivalda, né? Verdade. Que a gente vai também estar tentando organizar algo, porque a agenda dela é bem abençoada. E pra gente também trazer ela como psicóloga, porque ela é psicóloga por formação. Mas então, vamos lá. Bom, uma das coisas que a gente precisa entender nesse universo da criança é que as crianças, assim como nós, elas são formadas de corpo, alma e espírito. Então, não adianta a gente ficar pensando somente em atender as necessidades ou suprir as necessidades das crianças enquanto corpo, né? Ela tomou banho, ela tá limpinha, ela tá segura, ela está alimentada, ela não está com sede, então tá tudo certo com essa criança. Não. Porque além do corpo, ela tem uma alma, onde ela carrega os seus sentimentos, e ela também tem um espírito. E a vida espiritual das crianças é muito importante. E como nós estávamos falando anteriormente, o que acontece? Nós, como adultos, nós vamos atrás tanto do alimento para o nosso corpo físico, quando nós estamos com fome, nós vamos atrás do melhor alimento, né? Se nós estamos mais fitness, nós vamos atrás, né, de comidas mais saudáveis. Quem sabe a gente tá no dia gordo, né? Então a gente quer um hambúrguer, uma batata frita, um X. Mas enfim, a gente vai atrás daquilo que a gente quer comer, né? Faça bem ou faça mal é aquilo que a gente escolheu comer. Isso fisicamente, quanto também espiritualmente. Quando nós queremos algo espiritual, nós entramos, quem sabe nós vamos à igreja, que agora já está liberado, né, para ir, ou nós vamos ao YouTube, assistimos o pastoral, o pastor B, eu quero ouvir sobre revelação, né, profecia, apocalipse. Vai nos pastores que falam sobre isso. Não, eu quero ouvir falar de graça. Não, então eu vou buscar os pastores que falam sobre graça. Não quero ouvir mensagem, eu só quero adorar. Então a gente vai nos links, né, que nos levam à adoração. Nós, como adultos, filtramos o que queremos e vamos atrás daquilo. Porém, as crianças se alimentam daquilo que lhes é dado, tanto fisicamente quanto espiritualmente.
Se nós servirmos uma boa refeição física para as nossas crianças, elas estarão saudáveis, elas terão todos os nutrientes, todas as vitaminas necessárias para crescer saudáveis. Se nós servirmos um alimento ruim, à base, né, de porcaria, as crianças vão ter baixa imunidade, vão revelar doenças, né? Enfim. Assim também na questão da alma e assim também na questão do espírito. Somos nós, os adultos, responsáveis por conduzir o alimento às crianças. Não foi em vão que Jesus disse: deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Então, isso já foi um ensinamento de Jesus, de que a responsabilidade para deixar as crianças, para conduzir as crianças, né, é dos adultos. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Né? E quando a gente percebe, as crianças, elas podem estar desenvolvendo comportamentos, e aqui vale muito a pena a gente dizer que um comportamento, ele reflete algo do coração, né? Então, toda criança que desenvolve um comportamento, seja ele positivo ou negativo, está refletindo algo do seu coração, algo que está latente em si, né? Ou positivo ou negativo. E nós elencamos aqui, né, através de alguns materiais que a gente andou consultando, alguns comportamentos que têm sido vistos nesses dias de pandemia em algumas crianças. De repente você vai estar identificando aí que o seu filho, as crianças que estão próximas a você, possam ter algum desses comportamentos nesses dias. Um deles, por exemplo, é comer demais e comer o tempo todo, né? E assim, criança normalmente, né, ela come, eu não sei também assim se todas as crianças comem, né, mas os meus, pelo menos, as meninas brincam que os meus comem até pedra, né, porque eles comem que me deixa envergonhada. Esses dias mesmo, o meu pai foi lá em casa e as crianças foram receber ele no portão, dizendo: ai, que saudade da carne gordinha. Da massinha. Da massinha. Aí o meu pai entrou e disse, né, ficou olhando, foi embora e mandou uma mensagem perguntando se a gente estava passando por necessidade. Ninguém faz comida nessa casa. Porque as crianças foram pedir comida pra ele. Aí a próxima visita que eu fiz na casa do meu pai, o que eu ganhei? Um saco de carne. Pra fazer carne pras crianças em casa. Mas assim... Vou dar essa tática do Caleb. Eu ganho um saco de carne. Você ganha um saco de carne. Porque os meus são crianças que comem. Mas o que a gente estava percebendo? Eles estavam comendo por ansiedade. Né? Eles estavam comendo de forma demasiada. Eles saíam de uma refeição já pedindo coisas para comer. Né? E isso não é algo natural, algo bom, algo saudável. Então, assim, até que no texto diz assim: o cortisol elevado decorre do estresse. Ele altera as substâncias responsáveis pela sensação de saciedade, dando a impressão de estar sempre com fome, ou ao contrário, de não ter vontade de comer. Então, essa alteração, né, no metabolismo decorrente do estresse, decorrente, né, dessa ansiedade que eles estão vivendo, pode estar estimulando o apetite ou inibindo o apetite, porque a gente também sabe de crianças, né, que não estão comendo. E bem importante, que nem o Caleb, ele tá comendo o tempo todo. Ele sai do almoço, ele larga o pratinho dele na pia e diz: mãe, tô com fome. Eu disse: mas como assim com fome? Então eu vou servir mais um pouquinho de arroz. Não, eu não tô com fome de arroz, eu tô com fome de outra coisa. E a gente aproveita para explicar: não, peraí, tu não tá com fome, tu tá com vontade de comer outra coisa. Só que, né, não é o momento, tu recém almoçou. E tentar trabalhar isso com eles para que nós venhamos desfocar da fome, porque não é fome, e explicar para ele: não, filho, não é fome, isso tu tá com vontade de comer, olha o pratão que tu recém comeu. Daqui a um tempo a gente vai comer outra coisa. O que tu vai querer comer? E colocar ele na rotina para de repente: quero um bolo, então vamos fazer junto, né, já que tá em casa, e trabalhar com eles essa questão, né, para que eles entendam que o que eles estão não é todo o tempo com fome, porque senão se criar: tô com fome, a minha mãe não quer me dar o que comer. Não é fome, né? Eu já me alimentei, eu estou com vontade de comer outra coisa, vou esperar um pouquinho,
né? Até tu falaste uma coisa bem interessante, que é rotina, né? Porque que acontece? Às vezes, por a gente estar em casa o dia inteiro, perde-se a rotina. Então, assim, não tem a hora do café da manhã. É a hora que levantar, vai comer, né? A hora do almoço, não tem mais a hora do almoço, né? Ai, deu fome, vamos preparar alguma coisa para comer. E isso para criança, para qualquer pessoa é ruim, mas para as crianças é muito prejudicial, porque terminar, extinguir com a questão da rotina atrapalha toda a questão, né, da organização da criança, porque a criança ela precisa ter rotina. Não dá para deixar eles dormirem a manhã inteira, né? Por quê? Porque eles precisam acordar, eles precisam tomar o café, eles precisam ter a hora de brincar, eles precisam ter momentos bem organizados na vida deles, porque isso ajuda a diminuir a ansiedade e ajuda a diminuir o estresse. Então tem que ter rotina. E nos ajuda, que nem o meu caso, que após terminar isso, ele vai retornar para a escola em tempo integral. Então, assim, eu posso dizer, como por experiência própria, eu tive dificuldade gigantesca na adaptação do Caleb na escola. A adaptação dele demorou mais de 40 dias. Então, imagina, agora ele já vai ficar todo esse período em casa, vai ser uma nova adaptação, né? Hoje ele tá maior, hoje ele já entende melhor, mas se nós tentarmos manter a rotina, né, nesse período, quando eles tiverem que retornar para as atividades, vai ser mais fácil para eles. Porque é a mesma coisa nós. O primeiro dia depois do retorno das férias é horrível, né? Exatamente. Porque tu tá acostumado nas tuas férias a acordar tarde, né, dormir tarde, fazer mil e uma coisa. E daí no outro dia tu já sofre por antecipação. Né? Ai, amanhã tudo volta eu acordar cedo, né? Então, é a mesma coisa a criança, só que a gente consegue preparar o psicológico para isso, né? E eles não. Então, se nós, quanto melhor mantermos a rotina deles, né, nesse momento, o retorno às atividades vai se dar de forma natural. Exatamente. Vamos para uma próxima aqui? Vamos. Um próximo comportamento que a gente tem percebido nas crianças nesse dia: chorar por qualquer coisa. Será que você tem aí uma criança que chora? Tem aí um chorão, faz um sinalzinho pra gente. Assim, eu tenho um chorão. Eu tenho, né? Desde que nasceu, oh Deus. Então assim, outra questão da rotina, né? A rotina ajuda as crianças a se sentirem mais seguras. Então, muitas vezes, eles choram por insegurança, né? A questão da falta de rotina deixa eles inseguros, deixa eles mais sensíveis, né? Deixa eles, assim, mais vulneráveis. E isso a gente precisa também ajudar eles a entenderem. Outra questão do choro, muitas vezes, é que eles perceberam que isso é uma ferramenta de manipulação. E que ao chorar, eles vão conseguir a atenção que, quem sabe, falando, pedindo um tom de voz normal, eles não levam, né? Porque muitas vezes os pais estão em casa, mas estão trabalhando, como é o meu caso, que estou trabalhando em home office. Que eles não entendem. Que para eles está muito difícil de entender, porque eles não tinham a mãe. E de repente eles têm a mãe ali, mas eles não podem ter a mãe, né? Mas se eu chorar, a minha mãe vai largar tudo e vai vir correndo pra ver se eu não me machuquei, né? Então, assim, esse é o que minha mãe pensa, né? Que eu me machuquei. Mas na verdade não, eu só tô chorando pra conseguir ter a atenção dela, né? Ou a questão do uso do celular, né? Muitas vezes a gente se pega utilizando o celular, o Facebook, né? O WhatsApp. Isso e querendo ou não, isso é um negócio que envolve a gente. Quando vê, tu tá naquele mundo ali cega, né? Cega e surda. E é coisas importantes, às vezes são perguntas importantes, são atendimento às pessoas, né? Alguma coisa que a gente tá fazendo ali que até possa ser de trabalho. E a criança tá na volta, e o choro vai ser o quê? A arma que ela tem. Não, e muitas vezes, como a gente, né, tá voltando a dizer sempre, nós sabemos externar,
as nossas emoções, nós sabemos externar os nossos sentimentos, a gente consegue alguns, né, se autodominar, né, dizer, ai, que raiva, né, engolir aquela raiva e passou, ou então, ai, que tristeza, ir pro quarto chorar, mas... E as crianças, eles não sabem, eles não conseguem externar, então às vezes eles choram e tu vai perguntar por que tu tá chorando, e ele também não sabe te dizer, ele tá chorando porque ele não tá feliz com alguma coisa, porque ele tá... Esses dias, lá na minha casa, né, passou uma coleguinha do Caleb, e o Caleb chorou, mas chorou compulsivamente. E né, ele entrou pra dentro de casa chorando, eu disse, o que tu tá chorando? E ele se agarrou em mim e chorou. Quando ele terminou de chorar, eu disse, filho, por que tu tava chorando? Assim, porque a Clara passou e me deu uma saudade dos meus colegas. Que judiaria. Então, assim, ele já tá com 4 anos, ele até já entende um pouco melhor. Mas as crianças menores, às vezes eles choram e eles não sabem nem o porquê eles estão chorando. E daí o pai diz, por que você chora? Porque é um chorão, porque é um Ou mimado. ainda vai bater porque tá chorando. Né? Então, assim, eu vou te dar motivo pra chorar. Não, calma. Você já entendeu o seu filho? Ninguém chora por nada. Não, essa coisa assim, você está chorando sem motivo, não é verdade. Existe. Criança não chora sem motivo, né? E também tem outra coisa, né? Às vezes a gente como adulto diz assim, o quê? Tu tá chorando por causa disso? Ou seja, menospreza o sentimento da criança. Pra você, de repente, né, o ter derrubado o pirulito no chão e ter quebrado, pode não ser uma coisa grave, porque tu sabe que tu tem um baleiro lá com outro pirulito pra substituir, né? Mas a criança... não sabe, não lembra, pra ela foi algo que ela amava, que ela estimava e que se quebrou, né? E então assim, a gente não pode menosprezar o sentimento das crianças, e quando eles choram, a gente tentar entender o coração, foi aquilo que eu disse no início, cada comportamento reflete algo do coração, né? Então a gente como pais, a gente precisa sim buscar entender o porquê do choro, né? E de alguma forma tá buscando, né, conhecer o coração dos nossos filhos e tentar levar eles para um ponto ideal, né, para uma atitude desejada. Se a gente não quer a atitude do choro, vamos então tentar conduzi-los a reagir de uma forma diferente. Vamos ver uma outra aqui, que também às vezes está muito atrelada com o choro. Irritabilidade e agressividade. A ausência ou restrição de movimentos pode deixar algumas crianças mais irritadas, com comportamento agressivo ou impaciente. Isso aí. A gente, né, tínhamos uma rotina até então, que nem eu brinco muito, né, que eu gosto muito de bater perna no shopping, né, com dinheiro, sem dinheiro, adoro bater perna no shopping. E uma coisa que o Caleb tem pedido muito pra mim. E é o shopping. Né? Porque a gente ia lá, daí tinha aqueles escorregadores de graça, né? Porque no início do mês dá pra levar no babinho. No final do mês é no escorregador de graça mesmo, né? E ele me pedia muito pra ir no shopping. E o fato de não poder ir ao shopping irritava, dizia, que raiva desse corona mesmo, e não sei o que, sabe? E ele tem esse temperamento assim, né, de Larissa, digamos assim, né? Então ele se irritava, ficava bravo, vai entrar no quarto, fechar a porta, e a gente trabalhar com eles essa questão, porque querendo ou não, principalmente para nós que somos mães e pais de filhos menores, além de tudo isso, eles estão na formação do caráter. Então, se nós não ensinarmos, né, a como reagir quando as coisas não podem ser do jeito que eles querem, nós pais, se nós aproveitarmos essa época de quarentena, nós vamos poder forjar ótimos homens e ótimas mulheres. Um caráter aperfeiçoado. Porque ali, no momento dele expressar que ele ficou irritado, é o momento de eu sentar com ele e eu explicar. Cara, não, nem sempre as coisas são, né, como a gente quer, mas a gente não pode ir no shopping, mas a gente está em casa, a gente pode jogar bola no pátio, né, e tentar potencializar aquilo que eu tenho de bom para oferecer naquele momento. Mas não menosprezar e não chamar, né, porque às vezes a gente nesse momento da agressividade, que eles muitas vezes avançam até em nós,
a gente tende a falar alguma palavra ou reagir com agressividade. Reagir com agressividade também. Então assim, ó, se na agressividade a resposta que nós damos é agressividade, a gente está potencializando aquilo no nosso filho, né? E quando a gente é agressivo, né, o nosso filho é agressivo e nós agimos com paz, né, com mansidão, muitas vezes eles vêm pra, né, nos agarrar. Se tu pega a mãozinha dele, não apertando, pega com calma e diz: olha no olho. O olho no olho é o segredo. O olho no olho tu não precisa ser. E não é aquele olho altivo que olha no olho lá, dizendo assim, ó, quem manda aqui sou eu e tu aí embaixo só obedece. Isso. A autoridade não precisa ser imposta dessa forma. Você é a autoridade. Pai e mãe, você é a autoridade. A sua palavra é lei dentro da sua casa. Isso precisa ficar claro pro seu filho. Mas você não precisa de agressividade, você não precisa de grito, né? Pra isso, você pode abaixar, olhar no olho dele ao mesmo nível, à mesma altura e falar com firmeza, né? Não precisa ser com grito, não, com firmeza. Eu sei que pra gente tá difícil também, claro, nesses dias, né? A gente tá mais irritado. E a gente entende. E às vezes, eu quero dizer assim, nós não somos mães perfeitas. Não. Estamos muito longe de ser. Nós estamos compartilhando aquilo que nós temos percebido que fazemos e que não dá certo e que estamos tentando corrigir, ou aquilo que já temos feito e temos visto resultado. E por isso até que a gente quer o compartilhar de você também, porque de repente você pode ter alguma experiência semelhante para, né, agregar nessa nossa conversa. Exatamente. Mas o fato do olho no olho, do você reagir de uma forma mansa, acalma a criança, porque normalmente a criança que grita e que é tratada com gritos, ela vai se tornar rotina, porque se ganha no grito. O meu pai ganhou o meu silêncio porque gritou comigo, então para eu ganhar algo dele, eu tenho que gritar. E às vezes eu não posso gritar com o meu pai, mas eu posso gritar com outras pessoas, eu posso gritar com o meu irmão. O que eu não posso fazer pro meu pai ou pra minha mãe, eu posso descontar no meu irmão, eu desconto na minha irmã. Então quer dizer assim, aquela agressividade que eu recebi, que eu não posso retribuir pros pais, né? Que são autoridades, que são até mais fortes, né, do que eu posso retribuir para o meu primo, para o meu irmão, e aí se torna aquela atitude que a gente não gosta, né, de irmãos brigando dentro de casa, de um batendo no outro, essas coisas. Existe a tática, né, do falar baixinho. Quanto mais ele grita, mais baixo você fala. Né? Uma vez eu brinquei que eu peguei as orelhas do Caleb e guardei. E eu ficava gesticulando. E ele dizia, pelo amor de Deus, devolve as minhas orelhas. Né? Porque eu dizia assim, tu não me escuta, eu preciso gritar. Eu não gosto de gritar, eu não vou gritar porque eu falo alto por natureza. Às vezes parece que eu estou gritando, mas eu falo alto por natureza. Mas às vezes eu grito mesmo. Mas eu disse pra ele, eu não quero gritar contigo. Se tu não me escuta no tom que eu falo, então tu não precisa das tuas orelhas. E daí não me devolve o que eu quero, né? E então tá. Então assim, utiliza essa tática. Parece um teatro, às vezes né? Quanto mais alto a criança fala, mais baixo você fala, porque uma hora ela vai parar de gritar para ouvir o que tu tá falando. Mas tu falou do teatro e eu acho que isso falta muito na gente, nos adultos. É a questão do lúdico. É entrar nesse mundo lúdico das crianças, aonde a gente vai conseguir absorver os segredos do coração deles e transformar, né, alguns sentimentos ruins em sentimentos bons através daquilo que é lúdico. Porque a criança, ela aprende através da brincadeira, através do lúdico, né? E nós, como pais, precisamos pedir a Deus criatividade. Deus é um Deus criativo. Então, se você está vendo um comportamento que não está te agradando no teu filho, já tentou A, já tentou B, ora e pede a Deus uma direção. E a questão da paciência, a questão da mansidão que tu falaste, é bom a gente lembrar que tem pais que dizem assim, eu não tenho paciência, eu não tenho, né? Eu não consigo. Isso é fruto do Espírito.
Então, se você não tem, você pode pedir ao Senhor, porque Ele tem, né? A paciência, a mansidão, o domínio próprio. Isso tudo não vem de nós, isso vem de Deus, é fruto do Espírito. Então, quanto mais você estiver próximo de Deus, próximo do seu Criador, próximo daquele que te conhece, e quanto mais você levar a sua criança, né, para próximo de um comportamento desejável, que é o comportamento de Deus, o comportamento que Deus sonhou para nós, melhor essa relação vai funcionar. E uma vez que nós escolhemos ser pais e mães, porque alguns é acidente, né? Alguns a gente sabe que Acidente aos olhos das pessoas, porque dos olhos de Deus não não. existe acidente. Mas tem alguns que veio fora da rota ali, né? Mas se Deus te deu esse presente, porque a única coisa que a Bíblia diz que é herança são os filhos. E é interessante quando a Bíblia fala que é herança, porque é assim, né? A herança não é sua, Não é do Senhor. ela é uma herança do Senhor. É muito cara essa que herança. você tem que cuidar, né? Exatamente. Então, tipo assim, É tu cuidar de algo valioso que não é teu. não é teu e que você vai ter que prestar contas um dia, porque o dono vai vir e vai te perguntar: cadê a herança que eu te dei pra você cuidar? A minha herança que eu coloquei na sua mão pra você cuidar. E aí que a gente tem que entender a missão linda e fazer de tudo para que essa missão dê certo, né? Lá em casa nós temos um grande problema na questão do banho. O Caleb não gosta de tomar banho. E agora com essa função da quarentena, como nós não saímos de casa, ele diz: pra que eu tenho que tomar banho se eu não, né? Porque antes tomava banho pra sair, tomava banho pra ir pra escola, tomava banho. Agora, como não sai, não preciso tomar banho, né? E eu chamei uma personagem, que é a gringa. Que eu falo como se fosse uma gringa e convido, digo: olha, tá na hora de tomar banho, vamos tomar banho pra comer pão. E brinco assim, e ele dá risada e o banho se tornou uma coisa, né, que... Eu lembrei do Lipe, porque o Lipe é questão escova-dente, né? Não gosta de escovar dente. Não gosta de escova-dente. Então, agora, né, o pessoal deve conhecer aquela música da vassoura, né? Diga onde você vai que eu vou varrendo. Sim, quem tá nos assistindo conhece. E essa música... A não ser que é muito espiritual, né? Não... E essa música, Diga onde você vai que eu vou varrendo, virou a trilha sonora da escovação do dente do Felipe, né? Que é o Vassourinho, eu sou teu fã, né? Escovinha, eu sou teu fã. É que aí a gente vai com a escovinha, né? Diga onde você vai que eu vou varrendo, né? E aí eu vou brincando com ele, com a musiquinha e escovando o dentinho dele, mas foi a forma também que a gente encontrou de a escovação do dente não ser a base do choro, né? Mas sim um momento prazeroso, um momento legal. Eu quero falar sobre um outro comportamento que aconteceu lá na minha casa, que foi a questão da alteração do sono, né? Aqui até diz assim que de repente a criança está dormindo demais ou ela não consegue dormir. As mudanças de padrões no sono são comuns em vários momentos do desenvolvimento, mas a mudança de rotina pode também desencadear insônia ou sonolência excessiva. Então, assim, lá em casa a gente teve problema com a questão da insônia, com a questão dos pesadelos, né? A Mariana passou por momentos ali, logo no início da pandemia, de ter muitos pesadelos e ficar muito perturbada durante a noite, de querer dormir com a gente, da gente levar ela pra cama dela e logo em seguida ela tá de volta na nossa cama, de chorar, de tremer, ela tremia, assim, ela tinha como se fosse uma crise de pânico mesmo, assim, foi bem sério, né, o que aconteceu, assim, e a gente precisou tá investigando com ela, né? E aí, né, a gente até conversou com a Lara, conversamos com a Fran, pedimos que conversassem com ela para que ela viesse abrir aquilo que estava no coraçãozinho dela, que estava trazendo tanto medo para ela, porque ela estava com um medo muito grande e ela estava reproduzindo no sono, nos sonhos, nos pesadelos, coisas que ela estava assistindo durante o dia, que não era nada de terror, mas que no pesadelo dela se transformava em uma coisa de terror, né? Eram programas desses normais que criança assiste no YouTube, videozinho do YouTube, até músicas
que ela Teve via. até um filme cristão que ela me disse. Aquele do menino que cai dentro do gelo. Isso, não sei o Milagre, nome. não é superação, milagre da fé. Ah, não sei. Mas é aquele que um o menino filme cai no cristão. gelo. E aquele filme pra ela, assim, foram noites de pesadelo seguidas, assim, com relação àquele filme, que é um filme cristão, que é um filme recomendado pra família assistir junto, né? E aquilo pra ela trouxe muito problema. Então, assim, foi algo, né, essa questão da alteração do sono que a gente passou lá em casa. E aí, assim, como que a gente venceu isso? Com conversa, muitas conversas, orações. A gente ensinou ela a recitar versículos bíblicos na hora de dormir, né? Para que trouxesse paz e fé ao coração dela, para que ela entendesse que ela não precisava se deixar dominar por aquilo que estava dominando, né? E na contrapartida tem crianças que têm um excesso de sono, e o excesso de sono muitas vezes é a fuga, né? Porque não pode brincar na rua, porque não pode nada, então a criança fica dormindo. Então, assim, muito cuidado, pais. Não fiquem felizes se a criança tá dormindo o dia inteiro, não, porque isso não é legal pra ela. E não queiram, porque tem pais que sabem que a criança vai acordar, vai ser muito ativa. E vai ser muito ativa. E daí, quanto mais deixar dormir, melhor. Não! Deixa dormir o tempo necessário, né? Se a criança tem a rotina de fazer um soninho durante a tarde, deixa dormir um pouquinho de tarde, mas inclua o seu filho na rotina da casa, dê atividades para ele fazer, né? Eu descobri esses dias a questão do lavar a louça, né? De deixar lavar. Tarefas, né? Não, tarefas. Veja conforme a idade da criança o que ela consegue fazer. Contribuir, né? Sem se frustrar. Porque os pais têm que Exatamente. cuidar na hora da tarefa de não dar coisa que a criança não consegue fazer. Porque Isso. ela vai ficar frustrada. Aí ela vai lá e estende a cama, não ficou igual você estende, aí você vai lá e diz assim, olha aqui, Não. essa cama mal arrumada. Aí é uma frustração. Exatamente. Mas tarefas que ela consiga, dentro da idade dela, contribuir, né? Isso é bacana. O Caleb tava esses dias dobrando as roupas dele, né? Dobrou de um jeito meio estranho, assim, mas eu guardei no guarda-roupa dele exatamente da forma que ele dobrou, né? E dei os parabéns, meus parabéns, meu filho, tu é um menino muito organizado, aproveitando para potencializar, né? Palavras de afirmação, palavras, né, de bênção na vida da criança. Tá muito organizado, os brinquedos. Vamos organizar os brinquedos e quem sabe abrir o guarda-roupa e separar coisas para doar. doar, né? São atividades, são coisas que a gente, né, pode despertar nos nossos filhos nesse momento, né? E ocupá-los. Nós, como pais, temos que ter a preocupação de ocupar o dia dos nossos filhos para que eles não fiquem o dia inteiro no telefone, né? Não fiquem o dia inteiro assistindo vídeo, enfim, mas não fiquem o dia inteiro dormindo e também não sobrecarregá-los que eles não tenham, né, tempo pra nada. Porque a gente vive numa sociedade que parece que ficar ocioso é errado, né? E o tempo de ociosidade, ele também é bom para nossa saúde. Nós precisamos de um tempo onde a gente não faça nada, onde não tá pensando em nada, não tá fazendo... A Fran, a nossa mana linda, maravilhosa, que a gente tá morrendo de saudade, né? Que não tá aqui porque a Fran trabalha na área da saúde, então ela tem um cuidado todo especial com ela e com a gente também, né? Então a Fran botou que o filme é Superação, Milagre da Fé. E ela colocou que a Alice e ela fazem trocas. Ela diz pra Alice, primeiro eu brinco contigo e depois tu me ajuda nas atividades da casa. Legal. E elas brincam juntas e depois arrumam as coisas na casa juntas. Isso são memórias. Criam-se memórias. Um dia a Alice vai casar e ela vai limpar a mesa ou então varrer a casa e um momento ela vai lembrar. A minha mãe fazia isso comigo. Ou então sempre quando eu limpava a casa com a minha mãe, essa atividade eu fazia, né? Então isso cria memórias eternas. E se for algo legal, vai ser uma atividade que por toda a vida ela vai sentir muita realização em fazer. Agora, se for algo traumático,
vai ser aquele tipo de coisa que a gente diz, eu detesto fazer tal coisa, porque às vezes é um trauma que a gente guarda dentro do coração por conta de que fazia de uma forma ou era mandado de uma forma muito ríspida, né, que não te dava prazer em fazer aquilo, ou então nunca era reconhecido, né, por estar sendo bem feito. A gente tem mais uma aqui, ó. Aqui estamos orando pelo medo. O Rafa não está conseguindo. A Rafa não está conseguindo dormir sozinha. Ela pede para ir junto com ela na cama antes de dormir. Daí oramos e conversamos sobre vários assuntos e logo ela adormece. Precisamos vigiar, pois o inimigo anda ao redor ainda mais com as nossas crianças. Exatamente. E nós precisamos vigiar e muito, né? E não vamos deixar as nossas crianças sendo educadas, sendo instruídas pela internet, pelo Facebook, pelo celular, pelo que for que seja, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Por conta de tudo que a gente tem para fazer, como eu disse, muitos estão trabalhando em casa, muitos continuam trabalhando fora. E ainda, além disso, ainda precisam atender as suas crianças que estão sem escola. Nós lá em casa, a rotina de escola é uma rotina pesada, porque as crianças estão estudando como se estivessem na escola. E quem precisa instruí-los somos nós, né? O Thiago e eu. E então, as perguntas são muitas, as atividades são também bastantes, mas a gente precisa, né, guardar o coração das nossas crianças, estar com eles, entender que esse é um tempo complicado, que nem a Kátia disse, né, que a Rafa tá com dificuldade de dormir, é um tempo de medo, né, não vamos ser hipócritas. Claro que não. Nós adultos estamos com medo, nós adultos estamos com medo. Mas não tem não fé. Tem medo, não entendeu, é porque não entendeu ainda. Exatamente. Né? Mas você não tem fé, né? Você precisa ter fé. Gente, não vamos ser hipócritas, né? O medo é algo do ser humano, o medo é um mecanismo de defesa do ser humano. Claro que a gente precisa desenvolver a fé no coração das nossas crianças, mas nós precisamos entendê-los, né, com relação a isso. Então, assim, às vezes, né, o ficar na cama com eles até pegando soninho, né, o ler histórias, a gente usou muito lá em casa o ler histórias, né, o Thiago tem um livro grande que é As Crônicas de Nárnia e a Mariana amou as histórias que ele começou a contar para ela toda noite, então ele ficava contando crônicas até que percebesse que ela havia adormecido. Então isso também ajudou, né, a aliviar, além da oração, além de recitar versículos bíblicos, a levar o pensamento deles, a mente deles, né, a descansar, a repousar, né, a segurança. Quem sabe a criança precisa de uma luz acesa, gente, não é a hora agora de ficar torturando, de ficar torturando criança no escuro, sabe? Vai existir um momento que ele vai desapegar da luz, que ele vai voltar a dormir no quartinho escuro. Vamos ter uma calma, porque as coisas elas estão complicadas ao redor, né? O clima, né, tá complicado. Então, assim, não sejamos nós nesse momento a afastar o coração dos nossos filhos. Nós precisamos aproximá-los, né? Exatamente. Um outro aqui, eu acho que é um dos últimos já, é a ansiedade. Comportamentos ansiosos, como roer unha, puxar fios de cabelo, fazer xixi na cama. Quem sabe uma criança que já não fazia mais xixi na cama, né? Comportamentos impulsivos. Todos esses e mais alguns podem estar presentes nesse momento de isolamento social, né? Então são comportamentos que por conta desse isolamento podem estar, a criança pode estar externalizando, né? Que ela está sentindo esse isolamento. Então aí se de repente a sua criança começou a roer unha, né? Ou o seu adolescente, né? A roer unha, a puxar os próprios cabelos, a questão do xixi na cama, a gente precisa entender que isso aí são reflexos de uma ansiedade, né? E aí não é dando chinelada, né? Não é batendo que a gente vai resolver isso, né?
volto a dizer, nós precisamos sondar o coração dos nossos filhos, né? Nós precisamos converter aquilo que a Bíblia diz, né? Converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. É isso que a gente precisa para que as nossas crianças possam se sentir seguras e aí sim vencer essas situações. Os pesadelos nós já falamos, né? Sobre os pesadelos. E muitas perguntas, né? A criança, na tentativa de compreender tudo que está acontecendo, ela começa a encher de perguntas. E nesse tempo, assim, né? Eu acho que é o tempo da gente também responder as perguntas. Né? Que bom se ela externalizar perguntas. A mãe sempre nos ensinou, né? Que se nós não ensinarmos e não respondermos, alguém vai responder, alguém vai ensinar. E de repente este alguém vai fazer de um jeito que tu não faria. Exatamente. E que tu não gostaria. Então assim, ó, se o seu filho tá perguntando, responda, explique a questão do vírus, né? Explique o porquê não pode sair, o porquê. Explique sem apavorar, sim, sem apavorar, da forma lúdica, como nós estamos falando, de acordo com a idade que a criança tem, né? Mas é muito importante, porque se nós temos muitas dúvidas, imagina eles. Então, o que nós formos descobrindo, a gente também pode ir compartilhando com eles de uma forma especial, né? Aqui teve uma mãe que compartilhou sobre brincadeiras no pátio. Ai, gente, como é legal, né? Se a gente conseguir lembrar, não sei como é que foi a sua infância, mas a gente brincava tanto de taco, brincava de bolita, né? Ou bola de gude, cada um chama de um jeito, daqueles pés de lata, de pular corda. Daquele de abrir assim, lembra? Que tinha um negócio no meio que fazia, o Gia fez lá em casa de garrafa PET. E o Caleb não achou muito legal, assim, porque eles, né, hoje a geração é diferente, mas ele fez, inclusive o Caleb ajudou ele a fazer, e ele depois falou, isso aqui nós brincávamos, a tua mãe e eu, quando nós éramos crianças. E ele guardou o brinquedo, não porque ele gostou, mas porque eles confeccionaram juntos. Então são coisas, né, que a Vivi compartilhou um negócio muito legal, que ela disse que quando esse tempo passar, as nossas crianças elas não vão lembrar do vírus. Quem vai lembrar do vírus somos nós, né, que já estamos numa idade, né, mais, não vou dizer avançada, né? A idade da consciência. A idade da consciência, né? Então, eles não vão lembrar do vírus, mas das memórias que nós estamos criando neste momento, sejam positivas ou negativas, eles lembrarão. E isso é muito importante, né? Não sejam traumas, né? Que não sejam traumas. Que não seja um tempo de trauma, que seja um tempo assim de realmente das caixinhas das lembranças ficarem recheadas de boas memórias. O nome é Vai e Vem, gente. O nome daquele brinquedo que abria assim, fechava, é Vai e Vem. Obrigada, Vivi. Estamos sugerindo outras aqui, amarelinha. 5 Marias, essa é legal, essa dá pra fazer em casa, né? Pega um tecidinho velho e aí ensina. A Mariana aprendeu a costurar nessa quarentena. Tava fazendo, como é que é, necessaire à mão, gente, prega botão e tudo, né? Sabe que o Caleb aprendeu os números bem certinho a fazer, fazendo na lajota os números pra pintar a amarelinha, pra pular a amarelinha. Então, eu digo que a escola vai voltar, o Caleb vai voltar sabendo fazer conta e sabendo as letras. Queimada, pique-esconde, né? Tinha aquela outra também que a gente jogava a bola pra cima e falava uma fruta, né? Salada de fruta, né? Não sei, não lembro, eu só se lembro de brincar. Queimada, né? É aquela que atira a bola e acerta na pessoa, né? Mas assim, o que acontece, né? Todas essas brincadeiras aqui são brincadeiras que não se brinca sozinho. E daí os pais... Vocês precisam brincar, gente! Tá na hora de voltar a ser criança, amigos! Tem que brincar! Porque são brincadeiras que não se brinca sozinho. Então, assim, sozinho é legal entregar o celular, porque eles ficam sozinhos, né? A internet, o YouTube, eles ficam ali sozinhos. Gente, não tô condenando isso. Porque por momentos, por exemplo, precisa fazer um almoço, precisa, né, ter um momento que tu
precisa realmente que a criança fique ali quietinho, ok, mas isso tem que ter hora, tem que fazer parte da rotina. Qual é o momento do dia que é o momento do celular? Qual é o momento do dia que é o momento do videogame? E tem momentos que não é disso, é momento de brincar na rua, é hora de brincar no pátio. Não tem pátio, é hora de brincar no quarto de brinquedo, de alguma coisa, de pintura, de desenho, de livro, enfim, né? Incentiva as crianças nisso. Ó, montamos a amarelinha de tapetinho de EVA dentro de casa. Olha que legal. Telefone sem fio. Telefone sem fio é outra brincadeira bem bacana de brincar, que também precisa de gente, mais gente junto, né? Muito legal. E agora pra gente, né, se encaminhar pra parte final, uma coisa que nós conversávamos e nosso coração assim ficou muito inclinado para isso no momento que nós estávamos construindo o que a gente ia falar aqui na live, é a questão de que não por uma vontade nossa, mas por questão das nossas atribuições do dia a dia, muitos de nós terceirizamos a criação dos nossos filhos para uma escola em tempo integral, para um familiar, né? E acabamos ficando pouco tempo com os nossos filhos. Quando chegamos em casa, temos também as atividades do lar para desempenhar. E acaba que nessa quarentena nós nos deparamos, assim como falam muito da questão do marido e da mulher, que se depararam os dois na mesma casa, casados há anos e que de repente não tinham uma convivência, se acharam dentro de casa. Muitos são assim com os filhos, não conhecem os seus filhos. Porque quem conhece é a avó, quem sabe as manias é a professora na escola, porque passa pouco tempo. E isso não é uma culpa que nós temos que carregar, né? Porque nós trabalhamos e isso é plenamente normal e saudável, mas às vezes não sabemos gerir bem o nosso tempo para quando estamos com os nossos filhos, estarmos de fato com eles, né? Porque muitos de nós trabalham e do trabalho, eu sou uma pessoa que trabalha no meu horário normal e trabalho fora, porque trabalho pelo WhatsApp, muitas vezes até tarde, e não sabemos muitas vezes separar o tempo para ser só do filho, para conhecer o filho. E por não conhecer o filho, que nós não estamos sabendo lidar com eles nesse momento, né? E a nossa preocupação é que a gente, então, já que não conhecemos antes, que venhamos aproveitar esse momento. Exatamente. Para conhecer, para saber quais são as vontades dos nossos filhos, quais são as frustrações que eles carregam, os gostos, aquilo, a minha avó, queria ir na minha avó porque a minha avó faz o arroz com galinha que eu gosto, e tu não faz arroz com galinha pra mim. Você sabia que seu filho gostava de arroz com galinha? Né? Então, assim, são pequenas coisas que por conta da nossa rotina corrida, nós perdemos e que estão nos fazendo falta nesse momento. Só que enquanto a vida, a esperança, né? Show. Então agora é a hora da gente conhecer os nossos filhos e daqui pra frente construir um relacionamento completamente diferente. Né? Usar isso que para muitos é ruim e de fato é ruim para o mundo, usar isso como algo benéfico a nosso favor. Nós entendemos que Deus tem propósito em todas as coisas, né? E se Deus nos colocou de volta dentro das nossas casas, é porque Ele quer restaurar as famílias, né? Ele quer colocar a mãe de volta no papel de mãe, o pai no papel de pai, os filhos no papel de filhos, né? Ele quer, assim, realmente que as famílias voltem os seus corações, né? Uns aos outros. Relacionamento não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil para ninguém, né? Mas a gente precisa se relacionar bem com os nossos filhos, com as pessoas que convivem dentro da nossa casa. E uma das formas da gente melhorar o relacionamento é a gente conhecendo o que as pessoas gostam, né? Qual é a linguagem de amor dos nossos filhos. Vocês já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor? Então, todos nós temos
vamos dizer assim, essas 5 linguagens, elas estão em nós, mas tem pessoas que é mais latente um tipo de linguagem do que outra. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu me sinto muito amada quando alguém faz algum serviço. Tipo assim, eu cheguei em casa, Thiago lavou, secou e guardou a louça. Porque não adianta só lavar. Pra mim, lavar e deixar no escorredor é louça suja. Andresa, pra Andresa. Então, meu marido, pra me conhecer, ele precisa saber disso. Porque se só lavar a louça e deixar no escorredor, eu ainda vou ficar, poxa, lavou e não secou e não guardou. Mas de repente na casa dele ele foi criado, a live do... Aqui encerrou. Vamos colocar. De repente ele foi... Deixa eu só... Voltando ali no Instagram, gente. Que é a live do Instagram. Ó o Carão! A live do Instagram tinha derrubado, mas agora tá voltando. Quem tava lá no Instagram, tomara que volte. Então, a minha linguagem do amor é serviço. Né? Eu fico muito me sentindo muito amada quando alguém faz um serviço, se dispõe a me ajudar, fazer alguma coisa. Me sinto amada dessa forma. Já o meu esposo, a linguagem do amor dele não é serviço. Então, eu servi um prato de comida para dar para ele não vai se sentir amado com isso. Né? Eu passar a roupa dele, eu lavar a roupa dele, ele não vai se sentir mais amado ou menos amado por isso. A linguagem do amor do meu esposo é a palavra de afirmação, então ele se sente muito amado quando eu elogio, quando eu o afirmo, né? Eu falo palavras positivas para ele se sente muito amado. Então nós, né, o nosso desafio e o que a gente quer complementar essa live falando, né, terminando, é falando sobre as 5 linguagens do amor e deixando aqui um desafio para que você consiga identificar, aí não só nos seus filhos, mas em todas as pessoas que moram junto com você, qual a linguagem do amor deles. Porque você vai alcançar o coração, porque às vezes tu tá fazendo um negócio achando que tá agradando e a pessoa, tipo, pra ela aquilo ali é indiferente. Por quê? Porque não é a linguagem de amor latente pra ela, né? Ela não se sente mais amada por aquilo ali. Ah, mas eu te dei um presente. Mas a linguagem do amor da pessoa não é presente. Presente pra ela, ganhei um presente. Tanto faz como tanto fez. Presente, todo mundo gosta de presente, gente. Mas tem gente que super gosta de presente. Nossa, um presente é uma realização para algumas pessoas. Eu, por exemplo, fiquei muito chateada que meu aniversário caiu nessa pandemia, que não pude fazer festa, não ganhei presente. Então eu revelações fiquei do muito coração. chateada. Linguagem do amor. A minha linguagem do amor é presente, 100%, e o Gia me conhece como ninguém. E eu, por exemplo, pra mim, amo ganhar presente, mas não é a linguagem de amor mais latente pra mim. Mas não é tarde, quem tá me assistindo aí quiser me dar um presente. Então, ainda tá no prazo de validade. Mas vamos lá então, quais são as 5 linguagens do amor? A primeira delas, que eu posso falar, elas não têm uma ordem, tá, gente? Eu vou falar as 5 aqui, mas não significa assim, é a primeira, a segunda, a terceira. Não, são as 5 e você vai perceber que na sua vida e na vida dos seus familiares, pelas atitudes, uma delas, ou duas, de repente, são as mais latentes. É a que a pessoa se sente mais amada através dessa linguagem. Então, a primeira que eu quero falar é o tempo de qualidade. Eu sei que do teu esposo, a linguagem de amor latente é tempo de qualidade, né, Larissa? Então, assim, tempo de qualidade. Tem pessoas que você pode dar presente, você pode fazer muitas coisas por ela, mas ela vai se sentir amada com o tempo de qualidade. Dedicado, né? Só pra ela. Só pra ela. O que é o tempo de qualidade? É aquele tempo que você para tudo e dedica para aquela pessoa. Um passeio diferente, um chimarrão no parque, né? E aqui cabe muito pros pais que têm mais de um filho. Porque as linguagens do amor são diferentes, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente quer fazer um programa todo mundo junto, só que um filho é tempo de qualidade, o outro é outro. Então, assim, a gente precisa conhecer, estando na mesma casa, não tem problema. Mas se a criança é o tempo de qualidade, vamos supor que tu convida ela para fazer um bolo, só vocês 2, né? E aquele tempo a sós, né, de fazer o bolo. E às vezes, se a linguagem dela é tempo de qualidade e você vai fazer o bolo e convida o irmão pra fazer junto, já acabou o tempo de qualidade. O bolo já foi, não é mais tempo de qualidade pra ela. Respeitar a individualidade de cada um, né? Às vezes a gente quer programa, agora fugindo um pouco da quarentena, a gente programa um passeio super bacana pra agradar todo mundo, toda a família.
e o passeio se transforma num desastre, né? E às vezes uma ida no parque só com um filho, para ele é a maior alegria do mundo, porque tudo que ele queria era só a presença do pai só para ele, da mãe só para ele. Então a gente precisa entender isso, principalmente aqueles que têm mais de um filho. Exatamente. Né? Então, tempo de qualidade. A segunda linguagem do amor que eu posso falar pra vocês é o contato físico. Essa com certeza não é a minha. Essa é a do Felipe. É. A linguagem do amor do Felipe é contato físico. O Felipe, ele se sente muito amado, com colo, com beijo, com cócegas, com tudo que ele toca. E ele tá sempre tocando a gente. Sempre, né? É a forma dele se sentir amado e a forma dele amar. Porque normalmente a tua linguagem do amor é a linguagem do amor que tu quer amar os outros. Exatamente. Tu quer amar os outros com a tua linguagem, né? E aí que tá o desafio, né? Eu, por exemplo, a minha linguagem do amor é ato de serviço, daí eu quero fazer serviço, quero servir todo mundo. E acho que todo mundo vai se sentir amado eu servindo. Mas na verdade essa é a minha linguagem, não é a linguagem deles. A Andréia tá falando que a do João também é contato físico. É, contato físico, pois é. A do Lipe é contato físico, né? Então, aquela criança que gosta sempre de estar dando muito beijo, gosta de estar dando muito abraço, fica pendurado na tua perna. A gente brinca que o Lipe é o agarradinho. Sim. Porque ele tá sempre agarrado na gente, né? Então, assim, ai, mas eu não gosto de beijo, sai daqui, eu não gosto de beijo. Beija tanto, ai, que chiclete, que grude, que isso, ai, quando tu tiver um marido, quando tiver uma mulher, quando tiver um namorado, coitado, né? Gente, é a linguagem do amor, respeite as diferenças. É a forma de dizer que te ama. Aprenda a ser amado e a amar a pessoa, né? Através dessa linguagem de amor, que é uma linguagem bem diferente para quem não gosta, para quem tem como último recurso essa, né? É desafiador, porque essa questão do contato físico, tem pessoas que detestam contato físico, né? E aí, quando tem uma pessoa que a linguagem do amor é toque físico, dá choque, né? Nesse relacionamento. Então, uma linguagem do amor, mais uma contato físico. A terceira que a gente quer falar aqui é a palavra de afirmação, que eu já falei um pouquinho, que é a linguagem de amor do Thiago, né? A do Caleb também. Lá em casa nós somos 4 e os 4, cada um tem uma linguagem diferente. Então, das 5 linguagens, 4 eu tenho na minha casa. Então, palavras de afirmação são os elogios, são quando a pessoa faz alguma coisa e você fala, você enxerga, você reconhece, né? Você elogia. E ela também vale muito no negativo, né? Porque Sim. uma palavra negativa, pra quem a linguagem do amor é a palavra de afirmação, acaba o mundo da pessoa. A pessoa quer cortar os pulsos. É um exemplo quando a gente foi fazer a live. Eles estão todos aqui hoje. E a gente foi fazer a live e eu fui conversar com o Caleb. E eu disse pra ele, eu preciso que tu não grite e tal, porque a gente vai fazer a live. E as pessoas precisam nos escutar. E eu sei que tu é um filho muito obediente. Pronto. A questão do filho obediente, mudou. O sorrisão abriu e... Então, assim, ele precisa. Ser afirmado. Ele pergunta pra mim, mãe, o meu comportamento tá bonito? Né, pra eu dizer, tá bonito, tu tá muito lindo, né? Enfim, elogiar ele. E é uma palavra que eu tenho aprendido a executar, que é potencializar aquilo que ele tem de bom. E quer ver quando alguma coisa que nem esses dias, eles estavam brincando, o Gia e ele, e ele não consegue jogar no videogame e perder, ele chora, né? E o Gia disse, tu tem que tentar, e ele disse, mas eu já sei que eu vou perder. E daí o Gia disse, mas desse jeito tu não vai ganhar mesmo, tu vai ser o perdedor. E eu cheguei em casa e ele tava aos prantos, porque o Gia disse que ele ia ser um perdedor. Né? Então ele disse assim, meu pai não acredita que eu vou vencer, porque ele acha que eu sou um perdedor. Só que não é que ele achava, né? Pra quem tá assistindo, gente, o Caleb não é um menino de 16 anos. Não, tá? ele tem só 4, tá? E ele tava dizendo, e dele, na cabecinha dele, o fato, né, do pai falar, o Jean na cabeça dele pensou, né, eu vou falar que ele vai perder pra ele não desistir e querer ganhar. E o fato de falar que ele ia ser um perdedor pra ele foi o fim do mundo. E essa questão das palavras de afirmação tem outra coisa muito importante, né? É que pode muita gente elogiar, mas quem
se sente amado por questões de palavras de afirmação, ele quer escutar isso de pessoas específicas. Isso. Então, pessoas de autoridade sobre ele, pessoas que ele ama muito, pessoas que ele reconhece assim como sendo as pessoas da vida dele, né? E essas pessoas não afirmam, não trazem palavras de afirmação sobre ele, né, sobre a pessoa que tem essa linguagem de amor, faz com que essa pessoa se sinta frustrado, se sinta menosprezado, sentimento de inferioridade, uma série de coisas que não vem a questão do Caleb, ele tá todo tempo, ele dá uma volta, brinca e às vezes lá da rua ele grita, te amo pai, te amo mãe, né, e ele espera que a gente diga te amo. Então, às vezes, a gente não diz porque tá conversando, enfim, e ele volta beiçudo. Vocês não me amam, vocês são pais que não amam o filho. Que, além de tudo, é dramático, né? Eu digo, a Globo, se me descobre, eu tô rica. Porque... Tá perdendo um ator olha, é um artista. E ele fala, então, assim, a importância da gente entender que ele diz te amo, porque pra ele é importante dizer, mas o ouvir te amo é o que dá certeza de que de fato nós amamos a ele como pais, né? Sim. Então assim, às vezes fala, eu não preciso dizer que eu te amo, tu já sabe que eu te amo. Não, ele não sabe, ele precisa que aquilo seja reforçado todos os dias. Exatamente. Essa então é a minha linguagem do amor, formas de servir, né? Então eu sou uma pessoa que eu me sinto amada quando... eu sou servida. Quando eu tenho os meus serviçais ao meu redor. Né? Isso é coisa de gente plena, gente chique. Nasceu pra ser rica. Mas eu me sinto amada quando estão com a questão do serviço. Mas pode ser coisa simples, gente. Pode ser assim, tipo, varrer uma casa, sabe? Às vezes será nada muito pleno, né? Mas se quiserem me servir também, né? Com, sei lá, alguma coisa plena, eu também tô aceitando. Mas, e eu gosto de amar as pessoas também servindo elas, né? Então, essa questão é uma atitude, é uma coisa muito minha, assim, né? Chegar e pôr a mão e sair fazendo, sair ajudando, né? Tem uma festa, o que quer que eu faça? O que eu posso ajudar? Né? Já ir fazendo mesmo. Então, é uma formas de servir. Então, tem pessoas que se sentem amadas sendo servidas. Então, um prato de comida que você serve, entrega na mão da pessoa, né? Alguma coisa que você faça para servi-la vai lhe deixar muito, se sentindo muito amada. Agora, até nessa época de quarentena que a gente tá com mais tempo, de uma dica, né? A gente decorar o prato. Fazer coração, o arroz com formato de coração, enfim, né? Fazer umas coisas diferentes, assim, né? Pro seu filho que você sabe que consegue identificar, né? Até colocar a mesa, né? Porque tem famílias que a mesa é depósito de tudo, né? Isso. A mesa é tomada de tudo que é coisa. Então, quem sabe, né? Arrumar uma mesa bem bonita, né? Botar os pratos, botar os talheres, botar os copos, ver se consegue achar um copo, né? Pra cada um que seja igual, porque às vezes cada copo tá de um tipo, né? Às vezes a gente consegue catar, não sei se na tua casa é que nem na minha, mas quebra um copo que é uma delícia, né? Daí fica um do modelo, outro do outro, outro do outro. Mas isso também, né? Botar uma mesa bem bonita é uma atitude muito bacana de servir a família da gente. E a última linguagem do amor, e essa todo mundo gosta, é receber presentes. Eu gosto de receber presentes, mas não é assim o tipo da linguagem do amor que, uau, sabe? Porque assim, quem é dessa linguagem do amor, de receber presentes, fica feliz até com coisinhas simples, não é presente caro. E tipo assim, eu já sou uma pessoa que, não é que eu não gosto de coisinhas simples, mas eu não gosto de coisas fúteis, né? Futilidade, eu não gosto. Então assim, eu gosto de presente útil, né? Então por isso que eu digo que a minha linguagem do amor não é presente, porque eu penso assim, se é pra me dar, por exemplo, um bibelô, eu detesto bibelô, assim, de pôr na estante, ficar juntando pó, não gosto. Então se é pra me dar um bibelô, me dá um abraço, né? Não me vem Ou me dá uma meia, me dá uma meia. Mas assim, não é a minha linguagem do amor, mas é a linguagem do amor da pastora Larissa. Isso não significa que você dá mais presente a ela do que pra mim, por favor, tá? O choro é livre. Até
parei de ganhar festa de aniversário, quando as irmãs nasceram. Ah, isso aqui não é cura da alma. Tá. Não é. Mas a última linguagem do amor que a gente quer falar é de receber presentes. Então existem crianças, existem pessoas na sua casa que de repente a linguagem do amor é receber presentes, né? E aí você seja criativo, presenteie, porque para dar presente não precisa ter dinheiro, viu, gente? Para dar presente a gente precisa de criatividade. E cartão de crédito também serve. Ai, tem que dar umas risadas, galera. Ai, gente, deixa eu indicar aqui, ó. Você quer saber um pouquinho mais sobre as 5 linguagens do amor? Não tô ganhando nada pra fazer propaganda, tá? É propaganda totalmente gratuita. Tem o autor, o Gary Champ, ele tem tanto livros pra... Qual é o nome? Gary Champ. Eu não sei se tô falando certo, tá? Mas como É ele não... que tu falou com tanta convicção Como ele- no teu inglês que eu fiquei... Como ele não tá aqui pra me corrigir, nem o pastor Thiago, que é o corretor ortográfico do... Que é o Google Translator. Google Translator. Agora tu falou Translator, bonito. A gente tem esses livros aqui das 5 linguagens do amor. Esse amarelinho aqui é das 5 linguagens do amor do adolescente. E esse verdinho aqui é pra gente contar pras crianças, pra ajudá-las a identificar qual é a linguagem do amor delas. E tem também para casais, tem para adultos, né? Então eu falo um pouquinho a respeito das 5 linguagens do amor, que é muito legal pra gente conhecer as pessoas da nossa casa e nos relacionarmos melhor. Então, né, a gente encaminhando pro finalzinho, Não vem perguntas? a gente quer abrir, enquanto eu vou fazer aqui a finalização, vocês podem mandar perguntas, gente, se vocês quiserem, agora é a hora, falem agora, ou calem-se para sempre. Ou só na próxima live. Se vocês Se gostaram vocês da live. gostarem, não, isso aqui nós não vamos virar youtuber, tá? Mas curte, compartilha, quem tem nossos contatos, nos chama no privado, nos passa um feedback, né? O nosso intuito é que você cresça nesse tempo, que você aprenda a lidar com a sua família. Aqui nós somos muito família, então a gente chora um no colo do outro, né? A gente se aconselha aqui, mas tem pessoas que não têm, né? Essa proximidade com a sua família, ou então não tem esse contato tão próximo. Então a gente pode usar, né, o Face e o Insta para nos aproximar. E se vocês têm perguntas, coloquem aí pra gente que a gente vai responder rapidinho, tá? E em relação a nossa família, eu quero deixar uma dica muito especial, tá? A pastora Andresa falou aqui a questão do fazer a mesa, do preparar, né? Enfim, um ambiente bem legal para nossa família. Olha que botaram aqui, xícaras tu gosta, estavam falando de mim, eu tenho certeza. Xícaras eu gosto, o que eu não gosto, não é que eu não goste, é que eu tenho muitas, são canecas. Eu tenho coleção praticamente de caneca, de tanta caneca que eu ganho. Mas xícara de jogo de xícara, eu gosto, viu? Pode me dar um joguinho de xícara que eu não vou ficar triste. Então a gente quer dar como dica, né, para você aproveitar esse momento e surpreender a sua família, né? Surpreender positivamente. Quer ver um exemplo? Muitos de nós com certeza aí temos jogo de talher guardado, jogo de copo guardado, ou então um jogo de jantar, Uma toalha uma de mesa. toalha que tá guardado para quando vem visita. Por quê? Porque a gente quer receber a visita bem, a gente quer ter tudo bonito para oferecer a visita. E a família come com o talher um azul e um preto, o copo de plástico que ganhou, não tem mais agora copo do requeijão, né? Ou do extrato de tomate, né? Mas antigamente tinha e a gente tomava muito nesses copos. E pra família a gente oferece isso e pra visita. Então você vai perceber que de repente você vai arrumar um mesão lindo, maravilhoso e alguém vai perguntar assim, ó, quem é que vai vir aqui em casa hoje? E você vai dizer, as pessoas mais importantes da minha vida, né? Que são vocês. Valorizar a sua família. Aproveite este tempo para criar memórias positivas que vão refletir lá na frente. Tudo que nós estamos construindo hoje, pode ser que nós não vejamos hoje o resultado, mas lá na frente nós vamos colher os frutos desse tempo que nós estamos dedicando para os nossos filhos. E se hoje nós não dedicarmos, lá na frente nós teremos adultos doentes, adultos carentes e precisaremos, inseguros,
e precisaremos, né, muitas vezes idosos, que é o caso que nós vemos muito hoje, os idosos tendo que cuidar dos seus filhos ao invés de ser ao contrário, porque são filhos doentes, filhos, né, entre aspas, doentes. Problemáticos, entre aspas, né, emocionalmente abalados, e tudo por causa de uma infância muitas vezes sofrida. Então, vamos aproveitar esse momento que é para estar junto e ficar junto mesmo, né? Porque tem muita gente que tá junto em casa, mas tá tão afastado, né? Sabe mais como que o amigo do WhatsApp tá do que o seu, né, próprio filho, enfim, o cônjuge. Então, se é pra estar junto, vamos estar junto mesmo. Vamos aproveitar esse tempo. E eu também quero finalizar dizendo da nossa responsabilidade, voltando a lembrar o que eu falei lá no início da live, da nossa responsabilidade de dar alimento às nossas crianças, alimento físico, alimento emocional e alimento espiritual. Você precisa ser o pastor da sua casa, você precisa orar com os seus filhos, você precisa ler a palavra para eles, você precisa ajudá-los a crescer na fé e no conhecimento do Senhor, para que eles possam se sentir seguros, para que eles possam se sentir plenos no amor, porque nós não vamos conseguir amá-los como convém, mas o Senhor os ama de forma incondicional, o Senhor sabe do que eles precisam, o Senhor é o Deus, né, todo-poderoso nessa questão, né, de corpo, alma e espírito. Tem que chamar eles ali. Então, a gente quer assim pedir que realmente você esteja pastoreando seus filhos nesse tempo e que você incentive eles a assistir, a se alimentar de coisas boas na internet, né? Escolha junto aos seus filhos programas que venham edificá-los, né? Faça esse filtro junto com eles. Se for para ficar sentado assistindo uma televisão, assista junto e que seja um tempo assim muito abençoado e muito abençoador. Esse momento. Deixa eu... Gente, como nós estamos falando em potencializar, né, honrar as crianças, a importância delas, nós prometemos que se eles se comportassem, eles iam aparecer para dar um tchau aqui na live, né? Então, Mari, Alice, nós vamos então nos despedir, né, deles. Vocês percebem que meu filho tá no celular. Olha aí, eu tava falando que eu não estava no celular. Viu, gente? Aqui, ó, bem São dicas que a gente luta todos os dias pra fazer até na nossa casa, viu? Tamo tudo junto. Eu caí. O desafio é grande, mas como pais, como mães, nós temos uma unção especial de Deus para essa missão. Se firme nessa unção e creia que Deus está com você nessa missão, tá? Deus vai te dar sabedoria, vai te dar graça e ao final vai dar tudo certo, porque família é bom demais e é o projeto mais lindo que Deus já fez, né? Então, um grande beijo, obrigada por toda a paciência de vocês em nos escutar e se gostaram, nos sinalizem para uma próxima. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigado pela companhia nessa live. Vamos dar um tchau coletivo, galera. Tchau! Que Deus abençoe. Ai, que é muito crente essa minha sobrinha. Oi.